Bom dia a todos, tudo bem? Estou lendo aqui uma matéria da Folha de São Paulo, Brasil envergonhado do Leandro Colom. Né? Então ele faz uma reportagem, denúncia o tônus, ele quer levar a ineficiência do provimento de saneamento básico do território brasileiro a, vamos dizer assim, a ineficiência do atual governo, né? Então, só para relembrar, eu venho falando desse tema saneamento básico, porque na minha matriz de estudos, o saneamento básico, para mim, é o essencial. Então, só relembrando, eu trabalho no eixo das ordenadas os aspectos políticos, econômicos, socioculturais, tecnológicos e ambientais. E no eixo das abscissas, o horizontal, eu trabalho primeiro, eu gosto de pesquisar primeiro o saneamento básico, depois vem a saúde, depois eu trabalho educação, pesquiso educação, eu pesquiso moradia, segurança, aí depois eu começo com os clássicos, que para os alunos eu chamo fatores econômicos de produtividade, provimento de energia elétrica, telecomunicações, transporte, mobilidade, segurança pública e depois eu completo com os estudos que eu desenvolvi, sobretudo como professor-chefe do curso de Política e Estratégia na Universidade da Força Aérea, que é o Comércio Exterior e Relações Internacionais. Então é com essa matriz que eu procuro ver o que está na mídia diariamente e procuro entender e procurar traduzir para os amigos o que está acontecendo. Então, estando na base dessa preocupação saneamento básico, eu relembro que eu já falei outras vezes que nós, num universo de 210 milhões de habitantes, 100 milhões de habitantes no território nacional, eles não têm acesso a um saneamento básico decente. Dentre esses 100 milhões, o provimento de água vai para um pouco mais de 60%. E que nós temos um universo de pessoas, 35% dos 210 milhões de pessoas não têm sequer acesso sanitário em suas moradias. E esse jornalista ele faz uma crítica sobre uma série acerca de saneamento básico que a Folha de São Paulo vem promovendo e ele usa o exemplo de uma idosa, Antonete, no interior do Pará, em onde o município remoto onde ela faz suas necessidades básicas de acordo com a reportagem, o que eu também não duvido, faz num saco plástico e joga no mato. Então, só para relembrar, existem alguns aspectos que a gente vem conversando sobre isso. Não obstante ser no estado do Pará, numa cidade grande, eu volto a relembrar que a sociedade brasileira ela está espremida em 35% do território nacional, notadamente próximo ao litoral. Por quê? Porque 65% do nosso território nacional ele está ocupado por índios, reservas indígenas, reservas ambientais e outras reservas onde a sociedade e o desenvolvimento econômico está proibido de adentrar. Então, nós temos que nos contentar. Por quê? Porque essas reservas elas foram a decisão da Câmara dos Deputados e uma aceitação por parte das Assembleias Legislativas, seus deputados estaduais, também eleitos pelo democrático voto útil, onde fica sob a guarda de estados e municípios a manutenção dessas reservas. Então, hoje a sociedade ela vive esse caos de espremimento, vamos dizer assim, porque votou em pessoas que assim o fizeram, assim o determinaram e assim o impuseram.
E lembrando que essa faixa litorânea de grandes cidades, sobretudo a partir da região Nordeste, ela encara 4 cadeias de montanhas que elas vão até o Rio Grande do Sul. Então as pessoas também têm que disputar problemas de mobilidade em regiões de difícil acesso de mobilidade de transporte, sobretudo os estados de Minas, o sul da Bahia, nós temos também o interior de São Paulo, e já para a região sul, a partir do litoral, todo o território ele tende a subir, a se elevar. Então você ter uma acomodação de cerca de 170 milhões de pessoas nesse exíguo espaço, ele gera esse problema. E temos que também colocar nessa equação o ambientalismo xiita, sobretudo que já impregnou o meio judiciário, onde qualquer tipo de atitude do Estado, seja âmbito federal, âmbito municipal ou estadual, quando ele vai entrar com algum projeto para poder melhorar, seja mobilidade, seja transporte e, sobretudo, saneamento, aparecem os defensores do meio ambiente, já arrumam ali seus artifícios legais, infelizmente foram aprovados, portanto são legais, que impedem realmente os projetos acontecerem. Isso a Folha de São Paulo, esses jornalistas, eles não colocam, eles não atribuem essa responsabilidade a esse caos, que ele não é fruto de janeiro para cá. Uma preocupação minha é que esses jornalistas parece que eles escrevem, falam nas mídias, também inclusive nessa Rádio Jovem Pan, essa televisão, parece que só tem imbecil do outro lado vendo. Então eles procuram focar todo o problema para a gestão da equipe Bolsonaro de janeiro para cá. Veja bem, isso daqui não é uma apologia ao governo do Jair Bolsonaro. Isso daí é uma tentativa de tentar falar com os amigos que nós não somos imbecis. Se querem falar de algum problema, que, diga-se de passagem, passaram os últimos 20 anos absolutamente mudos. Ou de vez em quando aparecia mas falava aquele tipo de crítica, quase que um selinho, um cascudinho na cabeça do presidente ou da presidente. Ninguém se aprofundava. Agora todo mundo virou pródigo conhecedor, profundo conhecedor das mazelas do Brasil, e está vindo a sequência aqui de reportagens e estudos, seja da Folha, do Estado, do jornal o Globo. Eu não os compro, eu não gasto meu dinheiro, não. Eu vou na pesquisa gratuita da internet para poder ler, porque investir meu orçamento em meios que manipulam a opinião, não faço isso. Antes de tudo, é um respeito a mim e à minha família. Mas eu fico muito preocupado porque a mídia, que são os olhos e ouvidos da sociedade, ela não se interessa em esclarecer o cidadão e sim instigar o cidadão. E por que não se coloca ao fim dessa reportagem, a exemplo de ser investigativa, quem foram os deputados e senadores que, ao longo das últimas décadas, votaram para que essa situação territorial ficasse amarrotada, espremida? Por que não coloca isso daí? Por que não faz uma alusão, uma conexão de causa e efeito, de coerência? Por que ninguém fala no orçamento impositivo? Foi uma das coisas mais absurdas que eu vi esse ano. Foi em 4 dias, 458 deputados de uma Câmara que se disse quase 50% renovada, em 4 dias, aprovarem o orçamento impositivo, que resta ao presidente da República menos de 5% do orçamento federal para investimentos. Pois é, alguém vai lembrar disso? Colocar a culpa, jogar no ar, como se só imbecil estivesse lendo ou ouvindo, é fácil. Mas alguém vai falar da relação de causa e efeito do orçamento impositivo? Ninguém tem essa coragem. O que eles acham, eles têm a convicção de que eles só falam para imbecis. Então, meus amigos, não vamos ter solução. O país não vai ter solução. Eu não vejo como. E me preocupa muito que grandes temas hoje, que eu pesquiso todos os dias, desde de manhã cedo, sobre o Brasil, sobre esses temas, não, os grandes jornalistas, entre aspas, né,
Eles se preocupam com o que o Bolsonaro falou, deixou de falar, com o que o Moro pensa, com o que o STF pensa. Ou seja, meus amigos, só platitude. Nada disso vai melhorar o sistema de saneamento. Nada disso vai mostrar para a sociedade que muitos prefeitos estão dificultando a gestão corretiva do ministro da Saúde no provimento de vacinas. Que, inclusive, nós, com esse orçamento engessado, nós não temos dinheiro para ampliar o leque, o elenco, o cartel de medicamentos, sobretudo de vacinas. Por quê? Porque os deputados que receberam o democrático voto útil desse cidadão que hoje sofre, eles impuseram em 4 dias. E ninguém faz relação de causa e efeito. Ninguém faz. Então eu realmente não sei qual vai ser a solução nossa em médio e longo prazo. Eu não acredito que o Brasil consiga crescer nos próximos 4 anos. Haverá um esgotamento de recursos, haverá um esgotamento da vontade social de apoiar o atual presidente e sua equipe, porque os meios básicos de sustentação e provimento da sociedade, eles estão se exaurindo. E, em contrapartida a isso, a nossa carga tributária, em função desse orçamento impositivo, em função dos aumentos que são automáticos, feitos não só por deputados federais e senadores, mas também por deputados estaduais, eles vão continuar, eles são quase que autossustentáveis por lei. E isso daí vai resultar em aumentos de arrecadação. Todos estão reclamando aí de aumentos de tarifas municipais, que vão continuar aumentando, sobretudo para 2020, que teremos campanhas, né, para prefeitos e vereadores. Essa sociedade tem que parar para prestar atenção. Eu estava falando até com um vizinho aqui, que ele é Flamengo doido, eu falei, eu estava doido que o Flamengo ganhasse o campeonato amanhã, encerrasse, para ver se o brasileiro usa o resto do ano para alguma coisa útil. Vou prestar atenção em alguma coisa útil, fica aquela anestesia geral, porque o Flamengo, porque o Palmeiras, porque o Santos. Meus amigos, isso daí não vai resolver o nosso problema, não vai gerar emprego para 13 milhões de desempregados. Enquanto isso, a mídia, que é outra a igreja, que é outra instituição que se aproxima do brasileiro, está usando isso daí nos seus discursos. Bispos e arcebispos, país afora, eles estão usando isso para poder manipular o cidadão, que não tem mais esperança, não tem mais capacidade de, na oração, ver o resultado prático na segunda-feira, ter ido a uma igreja, a um centro de oração no domingo. Ele vê que a segunda, terça, quarta, quinta, sexta não resolve, ele volta a um templo no sábado e domingo e vão dizer, não, você precisa ter mais fé. E essas pessoas estão usando isso não só para bombardear a atual equipe econômica, como também para tentar reduzir o nosso acesso a riquezas. Eu vou ir na Amazônia, se vocês vissem a vida boa e os investimentos que tem, sobretudo de fora para índios, alguns quilombolas, quando inclusive quilombolas e demais habitantes da região Nordeste não recebem o mesmo vulto de recursos que os da região amazônica recebem, e ninguém fala nada. A sociedade não se revolta com isso, não fica perplexa. A propósito da Amazônia, né, essa preocupação mundial induzida postiça sobre a falta de responsabilidade do Bolsonaro para com a gestão da floresta amazônica, esquecendo-se, ou até por ignorância, né, de saber que os municípios e estados têm a maior parcela de responsabilidade na preservação ambiental, e ninguém fala, e está todo mundo mudo a respeito desse vazamento que está contaminando. Ele já está se tornando pior do que o rompimento da barragem da Samarco em Mariana, no governo Dilma, onde ao longo de uma semana em que a barragem matou toda a vida do Rio Doce, a eterna candidata do meio ambiente Marina Silva emudeceu
ela desapareceu da mídia, desapareceu do Brasil, desapareceu do planeta Terra. Ninguém ouvia falar nela, ninguém ouvia falar no maconheiro Carlos Mink, o garotão de Copacabana que virou ministro do Meio Ambiente. Ninguém falou do Zequinha Sarney, filho do Sarney, que foi ministro do Meio Ambiente. Ninguém falou nessas pessoas que emudeceram. A Dilma só apareceu sobrevoando, né, a região ali da Samarco. Não estou falando de Brumadinho, estou falando da Samarco e Mariana, que foram anos antes. E se repetiu o problema e ninguém falou nada. Então esse desastre agora que está contaminando já as praias, já está avançando até o sul do estado da Bahia, logo vai chegar no Espírito Santo e Rio de Janeiro, porque essas manchas elas andam. E está todo mundo vendo a mídia quieta, as ONGs, enfim. A partir de um dado que é o saneamento, seria interessante a sociedade começar a refletir. Ou, preferencialmente, se preocupar em refletir sobre assuntos de melhor e maior densidade. Uma boa semana, uma boa tarde, um bom dia, uma boa tarde a